Olá, moçada! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Gente, muito bom estar aqui podendo dar essa aula virtual, ainda que não é da forma mais ideal, mas para a gente poder dar continuidade à matéria de vocês, legal? Galera, e hoje, para a gente dar continuidade na disciplina de Química, eu vou ensinar para vocês sobre polaridade, o que é, como determinar a polaridade de uma molécula. Então, para o conteúdo do ensino médio isso é importante, para assuntos que vão vir depois isso é importante, para quem for prestar Enem vestibular, isso cai também bastante. Isso é um subsídio para você entender outras coisas lá para frente. Então, hoje o que nós vamos fazer é responder a seguinte pergunta: qual é a polaridade de uma molécula? Nós vamos responder essa pergunta. E para saber isso, galera, nós precisamos de dois conhecimentos, saber duas coisas que a gente viu lá atrás, um pouquinho, né, matérias anteriores, que é, nós precisamos saber o que é eletronegatividade de um átomo e nós precisamos saber qual é a geometria molecular de um átomo. Com esses dois conceitos, a gente determina a polaridade. Quer ver como é que é? Vem aqui. Então vamos lá, moçada, muita tranquilidade. A primeira coisa que a gente tem que recordar para poder entender polaridade é eletronegatividade. Eletronegatividade era uma propriedade periódica. Ela diz o seguinte: é a tendência dos átomos em atrair para próximo de si os elétrons de uma ligação covalente. O que significa isso? Galera, dessa forma assim, imagina que eu tenho uma ligação entre dois átomos. Geralmente, e na maioria dos casos, os elétrons que estão estabelecendo uma ligação química entre dois átomos, uma ligação covalente, onde há compartilhamento de elétrons, esses elétrons não estão equidistantes ou exatamente no meio, a uma distância igual entre os dois átomos. Não. Eles vão estar ou mais próximo de um átomo ou mais próximo do outro. Por quê, professor? Porque os átomos, moçada, sempre tem uma tendência, uma força para puxar os elétrons da ligação para próximo dele. Então, imagina que eu tenho um átomo A e um átomo B. Se o átomo A tem maior tendência para puxar os elétrons da ligação para próximo dele, os elétrons vão estar, logicamente, mais próximo desse átomo A. Nós dizemos que ele é mais eletronegativo, tá ok? Vamos dar um exemplo com a molécula de HCl. Olha só, esse balãozinho, onde tem duas bolinhas aí dentro, né? É a ligação covalente, é o par de elétrons compartilhados. Mas observa que ele está mais perto do cloro. Por quê? Porque o cloro tem essa maior força para atrair os elétrons da ligação química para próximo dele. Então nós dizemos que ele é mais eletronegativo. E o hidrogênio, nesse caso, é menos eletronegativo do que o cloro. Tá ok? Então isso é eletronegatividade. Está aparecendo aí o texto para vocês, ó. Vou ler aqui. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, o cloro atrai os elétrons da ligação química para próximo de si. E aí, vocês têm que saber a fila da eletronegatividade. Professor, tem que saber mesmo? Tem que saber mesmo. Tanto para a disciplina, quanto para o seu Enem, para quem for fazer, e para o vestibular. Por quê? Porque nenhuma prova te dá essa sequência de elementos. E eu não vou poder te dar também numa avaliação, tá ok? Então tem que saber. Aqui você tem essa sequência, começando do flúor, terminando no hidrogênio. Lógico que são alguns poucos elementos, gente, mas são os mais importantes. É só esse que você tem que saber. Professor, como é que eu faço para gravar? Eu vou te dar umas frases, umas dicas aí para te ajudar. Um macete é sempre bem-vindo, né? Olha essa frase aqui, ó, para você gravar. Fui ontem no clube brincar, escorreguei, corri pro hospital. Opa, pera aí, moçada. Olha que escorregar aí tá com I, tá? Escorregar é com E, não é com I. Para desespero dos professores de português. Mas aí, moçada, eu só fiz essa troca para dar certa frase, tá? Mas pelo amor de Deus, hein, gente? Escorregar é com E, não é com I. Então, tá aí a frase para vocês gravarem a ordem dos elementos. Fui ontem no clube brincar, escorreguei e corri para o hospital. Professor, não quero usar a palavra escorregar com I. Isso eu vou me sentir mal, e com razão, né? Então eu te dou uma outra dica de uma outra frase. Olha só. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Então, fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. E tem ainda uma terceira dica, um terceiro macete, que é você falar essa sequência de elementos de uma forma cantada aí, que vai te ajudar a gravar. Olha só. Fom, cloro, brisque, pH. Fom, cloro, brisque, pH. Moçada, qualquer uma dessas dicas ou outras que vocês conheçam, usem, mas gravem, é importante. É o tipo de informação que não será dada para vocês, tá bom?
E a outra coisa que a gente tem que relembrar é a geometria molecular, que é o arranjo espacial da molécula. Aqui, gente, eu não vou fazer uma revisão porque eu cairia na aula de geometria molecular, mas você pode ir lá e assistir a aula de geometria molecular ou me mandar perguntas para eu ajudar vocês, tá bom? Mas são aqueles arranjos que as moléculas podem apresentar, linear, angular, piramidal e assim por diante. Moçada, feita essa revisão de eletronegatividade e geometria molecular, quando nós falamos em polaridade, nós temos dois tipos de polaridade das moléculas somente. Uma molécula pode ser polar ou ela pode ser apolar. O que é cada coisa? Definição formal. Vamos lá. Molécula polar, tá aqui. Molécula polar é aquela em que o momento de polar resultante da molécula é diferente de zero. Molécula apolar, tá aqui. Molécula polar é aquela em que o momento de polar resultante da molécula é igual a zero. Aí você torce o nariz e fala, o que é momento de polar resultante? Se a gente não souber o que é momento de polar resultante, não tem como a gente entender essa definição. Então, galera, momento de polar resultante nada mais é do que uma soma vetorial das forças dos átomos que puxam os elétrons das ligações químicas. Aí, professor, está piorando mais ainda, está ficando pior. Moçada, na verdade, existem as definições, está aparecendo aqui a definição formal do que é o momento de polar resultante, mas é mais fácil a gente ver isso no exemplo. Vamos começar vendo, então, o exemplo da molécula de HCl. Vem comigo que eu te explico passo a passo para você entender. Vamos lá. Então, gente, vamos ver o primeiro exemplo para determinar a polaridade de uma molécula. O nosso exemplo 1 é o HCl. Primeira coisa, gente, não vamos usar a forma estrutural. Vamos usar a estrutura de Lewis, onde eu desenho os elétrons da camada de valência, da última camada, para ficar mais fácil a gente enxergar. Pronto, tá aí. Coloquei a estrutura de Lewis. Os elétrons e a ligação covalente, que é o par de elétrons compartilhado. Gente, mas aí eu digo para vocês que esse par de elétrons compartilhados não está dessa forma que está desenhado, ou seja, bem equidistante entre os dois átomos, né? No caso aí, um elétron perto do hidrogênio e outro perto do cloro. Não, por quê? Porque os átomos têm diferentes eletronegatividades, diferentes forças para puxar o elétron, o par de elétrons da ligação para próximo de si. Então a pergunta é, entre hidrogênio e cloro, quem é o mais eletronegativo? Você tem que lembrar do quê? Da fila de eletronegatividade. E aí você localiza o cloro e você localiza o hidrogênio. Você vê que o cloro está mais para o começo, portanto é mais eletronegativo, e o hidrogênio está mais no final, na verdade é o último dessa série, é o menos eletronegativo. Então concluímos o quê? Que o par de elétrons está sendo puxado pelo cloro, ele é mais eletronegativo. Então ele está mais perto do cloro, do jeito que eu desenhei aí para vocês, e mais longe do hidrogênio. Aí, moçada, a gente vai ter que desenhar agora uma seta apontando para o lado que o par de elétrons está sendo puxado. Essa seta é um vetor, que provavelmente vocês já ouviram falar disso em física e talvez em matemática também. Esse vetor, ele é uma representação que vai mostrar qual lado o par de elétrons da ligação está sendo puxada, ou seja, para qual lado está o átomo mais eletronegativo, que no caso é para o lado do cloro, como está desenhado aí na molécula, tá bom? Gente, aí a gente diz que essa ligação, que a ligação HCl está polarizada, ou seja, ela possui polos. Por quê? Porque elétron é carga negativa, não é? É. E esse par de elétrons da ligação está mais perto do cloro, não está? Está. Portanto, como eu tenho bastante cargas negativas perto do cloro, ele vai ganhar um polo negativo. Esse polo negativo eu posso chamar de densidade de carga negativa ou simplesmente polo negativo mesmo. Tá certíssimo, tá? Só que se eu tenho um polo negativo, eu tenho que ter um polo positivo. E o polo positivo vai estar aonde? No hidrogênio, só pode estar nele, né? Esse polo positivo e negativo, eu desenho com essa letrinha grega, que é a letra delta minúsculo, tá ok? Então, é a letra grega delta minúsculo. Olha o polo positivo. Também posso chamar de densidade de carga positiva, ou simplesmente polo positivo, que é mais fácil e um nome mais curto, tá bom? Então, gente, agora nós vamos ver qual que é a soma vetorial nessa molécula. Como assim, professor? Na verdade, assim, eu só tenho uma seta, não é?
É. Portanto, o vetor resultante é essa setinha que está aí. É o único vetor que está. E ele está apontando para a direita. É uma força para a direita. Portanto, a soma vetorial é diferente de zero, porque eu só tenho um vetor. Só que quando a gente fala em química, a gente não fala soma vetorial, por mais que seja um vetor. A gente fala momento dipolar resultante. Esse vetor, moçada, na verdade, representa o momento dipolar resultante da molécula. O momento dipolar resultante, nesse caso, é diferente de zero. E, por definição, quando o momento dipolar resultante é diferente de zero, a molécula é polar. Então, o HCl é uma molécula polar. Agora, olha esse exemplo 2. Já adianto para vocês que é o exemplo de uma molécula apolar. Olha como é que fica. H2, gás hidrogênio. Vamos trocar a forma estrutural pela estrutura de Lewis. Coloquei o par de elétrons compartilhados. Gente, nesse caso, o par de elétrons compartilhados está, sim, simetricamente posicionado entre os dois átomos de hidrogênio. Por quê? Porque os dois átomos que participam da ligação são o mesmo, são iguais. Então, não existe diferença de eletronegatividade. Em outras palavras, nenhum dos dois átomos tem força para puxar o elétron mais para um lado ou mais para o outro, porque são o mesmo átomo. A eletronegatividade é exatamente a mesma. Então, não há diferença de eletronegatividade entre os átomos, já que eles são iguais. Portanto, moçada, nesse caso, a ligação HH não está polarizada, ou seja, não possui polos, tá ok? A soma vetorial aqui é igual a zero. Por que zero? Professor, não estou vendo nenhum vetor. Justamente por isso, porque não há nenhum vetor, já que os elétrons não estão sendo puxados nem para um lado nem para o outro. Se não há vetor nenhum, a soma vetorial é igual a zero. E nós dizemos em quimiquez que o momento dipolar resultante da molécula é igual a zero. E por definição, quando o momento dipolar resultante é igual a zero, a molécula é apolar. Então, a molécula de H2 é uma molécula apolar. Olha esse exemplo 3, que interessante. Qual a polaridade do gás carbônico, molécula de CO2? Vamos lá. Desenhe a estrutura de Lewis, desenhei. E aí, nós vamos ver como que os elétrons, esses pares de elétrons da ligação, estão distribuídos. Na verdade, eles não estão simetricamente posicionados também entre os átomos de carbono e oxigênio. Por quê? Porque, como eu tenho átomos diferentes, carbono e oxigênio, há diferença de eletronegatividade. Quem é o mais eletronegativo? Olha para a fila de eletronegatividade, que você tem que gravar. Localiza o oxigênio, localiza o carbono. O oxigênio está no comecinho da fila, é o mais eletronegativo. O carbono está no final, é o menos eletronegativo. Então, pessoal, é assim que os elétrons estão distribuídos. Eles estão mais próximos, os elétrons da ligação química, tá bom? Da ligação covalente. Eles estão mais pertinho do oxigênio e mais longe do carbono, porque o átomo de oxigênio puxa os elétrons para próximo de si. E aí o que a gente tem que fazer agora? Desenhar aquelas setas, que eu chamo de vetores, que são o momento dipolar de cada ligação. Olha primeiro esses dois átomos aqui, esse carbono com esse oxigênio. Para qual lado o par de elétrons está sendo puxado? Para o oxigênio, certo? Então, setinha para o oxigênio. Olha o outro átomo de carbono e oxigênio. O mesmo átomo de carbono, né, com o outro de oxigênio. O par de elétrons está sendo puxado para o oxigênio. Então, setinha para o lado do oxigênio. E aí, nós temos os polos. Polo negativo para os oxigênios. Por que ele é polo negativo? Porque eles são mais eletronegativos. Porque os elétrons da ligação estão perto deles. E o carbono passa a ser o polo positivo. Ó, só para você não esquecer, gente, quando eu tenho esse delta menos, polo negativo, eu posso chamar também de densidade de carga negativa, ou polo negativo, e o polo positivo eu posso chamar também de densidade de carga positiva, tá bom? Para a gente fixar bem, para não esquecer. Deixa eu apagar tudo isso e voltemos aqui na sequência desse exemplo. Então, moçada, nesse caso, vamos imaginar que eu estou brincando de cabo de guerra. Imagina que você e seu amigo têm exatamente a mesma força. Você puxa na brincadeira de cabo de guerra. Você pega uma corda, puxa para um lado, seu amigo puxa para o outro lado. Só que você tem exatamente a mesma força que seu amigo. Quem que ganha? Ninguém ganha, né? Dá empate. Se os dois têm exatamente a mesma força,
É o que acontece aqui, galera. Esses dois vetores, como se trata da mesma ligação CO, tem exatamente a mesma intensidade. Então, nesse jogo que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, dá empate. Então, por isso nós vamos dizer que a soma vetorial aqui é igual a zero. É como se o vetor resultante fosse igual a zero, pois os vetores se anulam. Então, nós vamos dizer, em química, que o momento dipolar resultante da molécula é igual a zero. E quando o momento dipolar é igual a zero, a molécula é apolar, por definição. Então, tá aí. A molécula de CO2 é apolar. Moçada, então eu mostrei para vocês a molécula do HCl, que é uma molécula polar, mostrei a molécula de H2, do gás hidrogênio, que é uma molécula apolar, e mostrei a molécula de CO2, que é uma molécula apolar também. O exemplo agora é importantíssimo, é a molécula da água. E esse exemplo eu gosto de chamar a atenção de vocês, que é muito importante, porque vocês vão ver por que é tão importante saber a geometria molecular, no caso de determinar a polaridade. Se a gente for considerar a geometria molecular errada da água, você erra a polaridade. Isso acontece em outras moléculas também. Deixa eu mostrar para você por quê. Olha só. Então, moçada, vamos usar a molécula de água para entender como a geometria molecular é determinante para a gente saber a polaridade da molécula. Então, olha só, qual a polaridade da molécula de água? E da forma que está desenhada aí, já te digo, cuidado, contém pegadinha. Então, vamos desenhar a estrutura de Lewis aqui para todo mundo. Opa, pronto, agora foi. Estrutura de Lewis, elétrons sendo compartilhados. Quem é mais eletronegativo? Olhando para a fila da eletronegatividade, você vai ver que é o oxigênio, é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, os elétrons da ligação estão sendo puxados pelo oxigênio. Tá aí, desenhei. E aí eu vou desenhar os vetores, aquelas setinhas, apontando para o lado que os elétrons das ligações estão sendo puxados. Então, olha só, desenhei os polos da molécula, negativo para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo, recebe polo negativo, e polo positivo para os hidrogênios, porque eles são menos eletronegativos. Aí desenho os vetores, nessa ligação HO, setinha apontando para o oxigênio, e na outra ligação HO, setinha apontando para o oxigênio também. E aí eu vou dizer que aqui esses dois vetores também se anulam, porque eles têm mesma intensidade, vai um de frente para o outro, os dois têm mesma força. Então eu vou dizer que a soma vetorial é zero, portanto o momento dipolar resultante é zero, e quando isso acontece a molécula é apolar. E aí eu chego a essa conclusão, e aí eu te digo, para tudo! Para, porque isso está errado, está tudo errado. Moçada, em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido falar que a polaridade da água, a água é uma molécula polar e não apolar. Onde está o erro? O erro, gente, está na geometria molecular da água. Eu desenhei a geometria. Então, moçada, vamos fazer esse exercício do jeito certo. Desenhei a molécula de água com a geometria correta, angular. Então a gente faz tudo a mesma coisa. Vetor, setinha apontando para os átomos de oxigênio. E aí, polos, negativo para o O, polos positivo para os hidrogênios. Agora eu tenho que fazer uma soma vetorial. Moçada, quando eu tenho dois vetores que se cruzam, ou melhor, eles se encontram, com um ângulo diferente de zero ou diferente de 180 graus, eu tenho que completar como se fosse um losango, dessa forma aqui, ó. Você completa essa figura geométrica como se fosse o losango. E o vetor resultante, ele nasce no encontro dessas linhas pontilhadas e a seta dele encontra com a seta dos vetores componentes. Essa setinha vermelha é o vetor resultante. E quando tem uma resultante, somem os vetores que compõem os vetores iniciais, que são os azuis, tá ok? Então, moçada, observe que aí os vetores não se cancelam. Então, a soma vetorial é diferente de zero. Logo, quando eu tenho um momento dipolar resultante diferente de zero, a molécula é polar, como era de se esperar. A polaridade da água é polar. Água, molécula polar. Olha o exemplo 5, molécula de BF3. Então vamos lá, moçada. Troca a forma estrutural pela fórmula de Lewis, onde você tem os elétrons e você tem as ligações covalentes. Então, moçada,
Quem é mais eletronegativo, flúor ou boro? Olha na fila da eletronegatividade. Na verdade, não tem o boro aí, só tem o flúor. Como só tem o flúor, logo ele é mais eletronegativo. Então, os elétrons da ligação química estão próximos dele, do flúor. E aí, galera, nós vamos fazer as setinhas, os vetores. Coloquei os polos, de quem é polo positivo e polo negativo. Todos os vetores, todas as setinhas vão ser apontadas para os átomos de flúor, porque eles são os mais eletronegativos do que o boro. E aí nós vamos fazer agora a soma vetorial. Primeiro, gente, olha as duas setinhas azuis que estão aí a um certo ângulo, apontados para cima, é um ângulo de 120 graus. Fecha o losango e aí tem um vetor resultante que é o vermelho, esse que apareceu aí. Aí, gente, olha o que sobrou. Sobrou esse vetor vermelho, resultante, e sobrou o azul que está sendo apontado para baixo. E olha só, eles se cancelam, porque eles estão em direções opostas. Então, esses dois vetores se cancelam, fazendo que a soma vetorial seja igual a zero. E se a soma vetorial é igual a zero, quando eu tenho o momento dipolar resultante igual a zero da molécula, a molécula é apolar. Então, BF3 é uma molécula polar. Exemplo 6, molécula de amônia, NH3. E aqui, gente, a geometria molecular aqui é fundamental. Se você não desenhar a geometria correta, você erra o exercício. Do jeito que eu desenhei, parece que é trigonal plana, mas não é, porque sobrou um par de elétrons no átomo central de nitrogênio. Isso faz com que os hidrogênios se torçam e vão para baixo para minimizar a repulsão. Então, a geometria molecular do NH3 é piramidal, tá aqui. E aí, moçada, vamos começar a desenhar a estrutura de Lewis e vamos ver quem é mais eletronegativo entre nitrogênio e hidrogênio. Olha o nitrogênio no começo da série e hidrogênio no final. Nitrogênio é mais eletronegativo, hidrogênio é menos eletronegativo. Então, os pares de elétrons estão próximos do nitrogênio e todos os vetores vão apontar para o nitrogênio. Como que eu faço a soma vetorial disso? Bom, nesse caso é uma molécula espacial. Ele forma o desenho de uma pirâmide, né? Tanto que a geometria é piramidal. Então, o vetor resultante ele vai nascer no centro da base da pirâmide até a ponta dela. Está aqui, esse vetor grande vermelho. E vocês observem que não há cancelamento de vetores. A soma vetorial é diferente de zero, ou seja, o momento dipolar resultante da molécula é diferente de zero, e quando isso ocorre, a molécula é polar. Então, a amônia é uma molécula polar. E o nosso sétimo exemplo, qual é a polaridade da molécula de CCl4, que é o tetracloreto de carbono? Moçada, a molécula com 5 átomos, onde não sobra elétron no átomo central. Geometria tetraédrica, já desenhei aí para vocês. E se a gente for ver quem é o mais eletronegativo, entre cloro e carbono, o cloro está bem na frente aqui na fila da eletronegatividade. Cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Portanto, já fiz os vetores, as setinhas apontando para os átomos de cloro. Moçada, como que eu faço a soma vetorial aqui? Pega esses 3 vetores que estão apontando para baixo, com certo ângulo diagonal, tá? Que estão aí apontando para baixo. Você vai fazer uma soma vetorial entre esses 3 vetores. E você tem um vetor resultante para baixo. Nesse momento, some esses 3 vetores componentes, né, que deram origem a essa resultante para baixo. O que sobrou? Sobrou um vetor para cima, que eu não tinha mexido nele ainda, e um vetor para baixo. Opa, 2 vetores estão em um ângulo de 180 graus em direções opostas. Eles se cancelam. Então, a soma vetorial é igual a zero, os vetores se cancelam. Momento dipolar resultante igual a zero. Significa que a molécula é apolar. Então, moçada, agora, chegando no final da aula, já no finalzinho, eu vou encerrar a aula mostrando para vocês, explicando a regra de solubilidade. O que determina quando uma coisa é solúvel em outra, ou seja, se dissolve bem em outra coisa ou não. É a polaridade, moçada. A regra é bem simples, olha só. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Resumindo isso tudo, nós podemos dizer assim: semelhante dissolve semelhante. Olha só, galera, então, para a gente exemplificar isso,
Olha esse exemplo aqui. Água e álcool, que está aparecendo aqui para vocês. A água e o álcool são duas substâncias, dois líquidos polares. Portanto, eles se misturam muito bem. Então, polar dissolve polar. Por outro lado, pessoal, olha esse outro exemplo. Quando eu pegar água e óleo. A água é um líquido polar, o óleo é apolar. Polar não se mistura com apolar. Portanto, os dois não se misturam, ok? Então é isso, moçada. Nós vamos encerrar aqui nossa aula. Chegamos ao fim desse conteúdo. Agradeço muito a você pela atenção e paciência. Que essa aula possa ter te ajudado. E se ficou dúvidas, que é super natural, me manda mensagem, me manda as perguntas pelos nossos meios, canais de comunicação, tá bom? Pessoal, tenta fazer os exercícios e, acima de tudo, fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.